Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez aqui direto de Mojimirim, no interior de São Paulo, para abordar assuntos relacionados ao hortifruti, à cultura principalmente da batata, do tomate e os cuidados que o produtor desse tipo de cultura precisa ter. Para isso a gente tem aqui o Gabriel Dornelas, ele que é agrônomo de produtos e vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Gabriel, qual que é a importância de trazer esse tipo de informação para o produtor, já que esse tipo de cultivo, né, é tão delicado, demanda tanta cuidado por parte do produtor? Sim. Hoje isso é de extremamente importante trazer esse tipo de informação para o produtor, porque a gente tem um nível, quando a gente traz para culturas igual a batata hoje, a gente tem um nível tecnológico ainda de 55% dos produtores, eles ainda estão classificados como agricultores de baixa tecnologia. E a gente tem que certificar muito bem que essa informação ela chegue lá no campo da melhor forma possível, porque se um produto mal posicionado, ele não vai funcionar e nenhum produto pode ser tão bom quanto for, que se mal posicionado ele não vai entregar o resultado que ele é esperado, todo aquele resultado que a gente teve nas pesquisas antes de trazer esse produto para o mercado. E até pelo alto custo de produção, né, dessas atividades, tanto a batata, o tomate, custos muito altos que, se o produtor não cuidar direito, vai ter um prejuízo bastante grande. Sim, quando a gente começa a falar de frutas, no caso de tomate, quando a gente traz para a batata, são culturas que são muito sensíveis a doenças e a pragas. Então nós temos um grande número de aplicações, tanto de fungicidas quanto de inseticidas. E o produtor ele já aprendeu a trabalhar com essas culturas muitas vezes de forma preventiva, porque não adianta você levar um tomate danificado lá para o Ceasa, lá para o supermercado, que a dona de casa, que o nosso consumidor final, ele não vai querer comprar esse produto. Então, se você leva um produto que tem uma lagarta, que foi danificado, que está com uma cor, está com uma forma diferente, esse produto vai ficar lá e vai se perder e vai só aumentar o desperdício. Quando a gente traz para a batata também é dessa maneira. Hoje a gente tem produtos específicos para controlar alguns fungos de solo, que vai diminuir essa perda tanto em qualidade da batata quanto em quantidade de batatas especiais, que é realmente aquela batata que a gente vende, que está bonita, escovada, que chega lá na gôndola do supermercado para ser vendido. Então o produtor tem uma qualidade, ele trata dessa lavoura dele como se fosse um filho para ele, para levar, porque qualquer descuido aqui nessas lavouras a perda pode ser de 100%. E você falou aí, né, da questão das doenças de solo, né? A gente pôde acompanhar ali na prática, ver realmente a diferença de uma área sem aplicação de produtos para uma área com aplicação de produtos, a diferença na quantidade e na qualidade também das batatas. O que pode ser feito nesse tipo de controle para o controle das doenças do solo? Nesse tipo de controle a gente tem várias medidas de controle. A principal delas é saber a idoneidade da batata que você está comprando, o que você está produzindo. Então, batatas certificadas, batatas de qualidade, tem que ser o ponto-chave. Se você tem uma batata com boa procedência, a sua chance de sucesso vai ser muito maior. Mas outra questão, principalmente, é que os solos hoje, as áreas que a gente está cultivando batata, elas não são mais áreas virgens. São áreas que já teve batata nos últimos 3 ou 5 anos. E a gente tem fungos que são chamados fungos necrotróficos, que eles ficam na terra por vários anos. Então, mesmo que eu venha com uma batata fazendo uma rotação de culturas ou uma sucessão de culturas depois de alguns anos, eu tenho esses fungos que atacam também outras culturas como soja, feijão, e se eu venho com batata nessa área eu posso ter aquela área propícia a acontecer doença. Então, se eu tenho um hospedeiro que é suscetível, que é no caso a batata, eu tenho um patógeno que está presente no solo e eu tenho um clima favorável, que todos os nossos climas hoje, quando se fala em batata, são favoráveis para essas doenças de solo, já é uma condição perfeita para ter doença. Então, a chance de ter doença aí é muito grande e a gente vai perder lá na frente em produtividade uma cultura que tem alto valor agregado.
E outra área que a gente conseguiu ver também bastante essa diferença foi a questão das partes foliares. O que pode ser feito aí nesse sentido de proteção? Que tipo de ações o produtor pode tomar para evitar esses problemas nas folhas? Sim, quando a gente fala de doenças foliares, a gente hoje tem como a principal doença tanto tomate quanto batata, a gente fala em requeima. É uma doença que o produtor já está acostumado a conviver com ela, então ele já traz um calendário de aplicações, ele já tem uma sequência de aplicações muito bem estabelecidas, porque uma vez que essa doença entre e se as condições forem favoráveis para esse fungo, em poucos dias a lavoura dele pode estar disseminada. Então requeima é uma preocupação muito grande para os produtores hoje. Além disso, quando a gente leva para a cultura do tomate, as doenças bacterianas estão crescendo muito e os produtores ainda buscam alternativas, principalmente produtos protetores. Então hoje, quando a gente fala na Corteva, a gente tem algumas soluções também para estar entrando em associação com esses fungicidas cúpricos, onde a gente vai ter um melhor controle dessas doenças bacterianas e de forma preventiva também para doenças como requeima e alternária. E por último, a última área apresentada por vocês, né, a questão dos inseticidas e a importância do produtor fazer uma rotação ali de ativos dos seus fungicidas para evitar, dos seus inseticidas, justamente para evitar que as pragas aumentem cada vez mais. Isso. Quando a gente fala em controle de pragas, algumas regiões no Brasil é crítico, porque o produtor muitas vezes ele arrenda uma área para plantar um tomate e ele faz um plantio escalonado, muitas vezes aquela roça antiga dele, para pegar alguns preços bons, ele continua mantendo essa roça por um longo período e não destrói aqueles restos de cultura que está ali na área, e aquilo vira fonte de inóculo para a lavoura nova. E isso aumenta muito o número de aplicações, como pragas que a gente não estava vendo nos últimos anos, como a traça do tomateiro, voltou com grande força agora. A gente falava em 5, 6 aplicações para essa praga, onde a gente falava isso de dano indireto, hoje já se fala em mais de 12 aplicações média. Tem áreas no Brasil que chega a uma aplicação semanal pensando só no controle. Muitas vezes isso que no passado a gente via que aplicações de um mesmo ingrediente ativo chegava a ser 80% das aplicações de um determinado segmento na cultura do tomate, pensando no controle de lagartas. Então o produtor controlar pragas na cultura do tomate, mas fazendo a rotação de grupos químicos é muito importante, porque se ele partir só para a rotação de nomes comerciais, essa chance de criar resistência é muito grande. Isso para a empresa como a Corteva, para o produtor, para a revenda, isso é um problema muito grande, porque todos saem perdendo, o preço do tomate sobe, o preço da batata sobe e é um prejuízo para todo mundo. E Gabriel, é claro que a gente tem ali uma parcela de produtores altamente tecnificados que tem um entendimento da necessidade de fazer esses investimentos, tem a capacidade de investir também, mas quando a gente chega nessa que é a maior parcela dos produtores que tem baixa tecnologia, hoje em dia esse tipo de produtor ele entende a necessidade de fazer todos esses trabalhos, ele consegue perceber que mais do que um gasto é um investimento que ele vai ter rendimento lá na frente? Sim, muitas vezes alguns produtores, infelizmente, eles tentam trabalhar de forma preventiva e por questões de segurança, até o produtor conseguir adquirir esse produto na revenda, ter as condições necessárias para aplicar esse produto, ele já pode ter ocorrido alguma perda. Então a gente vê mesmo essa parcela muito grande de pequenos produtores, a maioria deles a informação chega até eles, mas muitas vezes de forma errônea. Então se a gente conseguir levar essa informação melhorada e saber estruturar, mostrar como funciona uma técnica de manejo, um manejo integrado de pragas, fazendo associação do químico com outros mecanismos, tanto o controle biológico quanto o manejo cultural, eu acho que para o sucesso de toda a cadeia é muito importante. E a importância de destacar, né, que mesmo investindo mais nessa etapa, ele vai ter uma rentabilidade melhor lá na frente, justamente por ter mais quantidade e qualidade do produto. Com certeza. Esse investimento
isso aqui para ele vai ser um investimento, não vai ser gasto. Porque quanto melhor ele cuidar dessa lavoura, mais ele vai produzir, melhor ele vai vender esse produto e mais dinheiro ele vai conseguir trazer para estudar o filho, para plantar a nova roça, para comprar um carro, para fazer uma viagem. Então isso é em cadeia. Se ele cuida bem dessa fazenda, se ele faz um investimento bem feito nessa roça, com certeza o retorno está garantido.